A Justiça decretou hoje a prisão de um homem que se apresentava como pai de santo em terreiros de Umbanda, na zona leste da capital. Ele foi denunciado por 8 mulheres que o acusam de importunação sexual. 3 delas aceitaram falar com a SP1 sem serem identificadas e relatam abusos durante as consultas espirituais. É o que a gente vai ver na reportagem do Anderson Colombo, Patrícia Marques e Indianara Campos. A postagem nas redes sociais do terreiro é mais do que um alerta. É um pedido de ajuda. Foi feita por uma das vítimas, que à época administrava as redes sociais da Casa de Umbanda na zona leste da capital, onde Laércio José de Oliveira se apresentava como pai de santo. A jovem, que não quis se identificar, conta que sofreu importunação sexual. No dia que eu fui até o terreiro, por ser uma pessoa que eu conhecia, eu confiava, acabei me consultando com as entidades dele. Foi um momento que ele acabou me levando para um canto mais... Um canto mais afastado, que não tem muita visibilidade. E antes de acontecer, ele perguntou diversas vezes se eu confiava nele. E aí foi o momento que ele me levou para esse canto. E ele colocou a mão dele dentro da minha blusa. Ela não foi a única. Ao longo de 2 anos, pelo menos mais 7 mulheres denunciaram Laércio por atitudes parecidas. Uma delas, menor de idade. 3 das vítimas decidiram conversar com a nossa equipe sem se identificar. Esta segunda jovem conta que Laércio, se passando por pai de santo, falava que ela precisava de uma limpeza espiritual e que, para isso, seria necessário que os dois tivessem relações sexuais. Ele tentou tocar nas minhas genitais, eu não permiti. Ele tentou fazer com que eu tocasse na genital dele, eu também não quis. Foi quando ele começou a se masturbar na minha frente. O que ele dizia? Ele falava que era necessário para quebrar o trabalho. Eu me senti completamente abalada, só sabia chorar. No momento que ele estava fazendo, eu já estava chorando. Já esta terceira mulher diz que foi vítima de Laércio durante uma consulta em 2020, enquanto ele atuava como médium em outra casa. Ele enfiou a mão nos meus seios e começou a apertar. Eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Segurei a mão dele e tirei. Bruscamente, ele me puxou pelo braço. Ele falou, se você contar pra alguém que eu fiz isso, eu vou falar pra todo mundo que você veio aqui pra fazer amarração para o meu ex. Ninguém vai acreditar em você, você nunca mais vai poder pisar nessa casa. Entre 2020 e 2022, Laércio fez parte de 2 terreiros na zona leste da capital. Em um deles, atuou como médium. Em 2021, Laércio abriu o próprio centro, onde até este ano ainda atuava como pai de santo. Aos poucos, as vítimas dos 2 locais foram tomando conhecimento dos casos umas das outras. Foi então que elas decidiram se unir e denunciar. A gente começou a ver as meninas que se afastaram do terreiro, que cortaram vínculos e tudo mais. E conforme a gente ia descobrindo outros casos, outras situações, era pra tentar fazer alguma coisa assim que impedisse que ele continuasse, porque tem pessoas que ele ainda consegue manipular, enfim, de forma psicológica, falando que é tudo uma conspiração contra ele, contra a família dele, enfim. Em março deste ano, a Polícia Civil encaminhou os casos ao Ministério Público de São Paulo, que pediu a prisão preventiva de Laércio, alegando que, na condição de líder espiritual, ele abusava sexualmente de vítimas que o procuravam para pedir ajuda. A Justiça acolheu o pedido do MP e decretou a prisão de Laércio. O modo de agir dele tem um padrão. O que se fala, o que se faz e o resultado é quase que sempre o mesmo. E colocando as vítimas sempre nessa posição de aprendizes, né? De ouvintes ali da palavra do líder, e ele se utiliza dessa posição dele, esse é o fato. E termina sempre levando elas para ambientes em que ficam só os dois para perpetrar esses crimes sexuais. Este especialista em religiões afro-brasileiras diz que atitudes como a de Laércio são condenadas pela Umbanda e não representam a religião.
As religiões de matriz africana são religiões que reproduzem a família extensa africana que foi esfacelada com o processo de escravização. Então, obviamente, essa família é uma família que vai trazer todo esse sentimento, né, esse afeto e esse apoio que é tão fundamental para que um ser humano se constitua enquanto pessoa. Uma pessoa não pode ir para um terreiro que está voltado para trazer a paz, o conforto, a harmonia para a sua vida espiritual, para que isso se reflita na sua vida cotidiana e essa pessoa ser vítima de abusos dentro do terreiro. Eu não consigo esquecer que ele fala, a voz ainda fica grudada na mente. Eu estou fazendo tratamento com psicólogo para tentar me libertar desse trauma. Hoje em dia eu estou em outra casa, que eu fui muito bem acolhida. Na verdade, se não fosse essa casa, acho que eu não teria aguentado tudo que eu aguentei. Pois é, tão importante que as vítimas, né, consigam, de certa forma, superar esse trauma dificílimo, o medo e denunciar o seu agressor, o seu abusador à polícia, que a gente viu aí, né, a justiça pedindo aí a prisão desse homem que se apresentou como um pai de santo. E olha, se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia. O número é o 181 e, é claro, não precisa se identificar.